Após disparada de casos de mpox na África, a OMS declara emergência de saúde pública global, o maior nível de alerta. E você vai ver ainda. Polícia Federal não descarta crime doloso no acidente aéreo que matou 62 pessoas no interior de São Paulo. Senado aprova a renegociação de dívida dos estados com a União e projeto será enviado para análise e votação da Câmara dos Deputados. E ainda, Brasil fica estagnado na qualidade da educação e longe da maioria das metas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do dia, do Brasil e do mundo. Hoje é quinta-feira, 15 de agosto. A OMS declarou uma emergência de saúde pública global devido ao aumento de casos de mpox. Este é o maior nível de alerta da Agência Sanitária da ONU, que é a única que pode decretar uma emergência desse tipo com a assessoria de especialistas. De acordo com dados dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças da África, foram registrados mais de 17 mil casos de mpox e mais de 500 mortes no continente africano só neste ano. O número representa um aumento de 160% de casos em comparação ao ano passado no mesmo período. Dos 15 países confirmados, a República Democrática do Congo é o mais afetado até agora, com 14 mil casos e 511 mortos. Do Congo, a doença se espalhou para os países vizinhos, como Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Diferente de 2022, o surto da infecção traz uma nova variante mais letal que a anterior. O alerta da OMS serve para mobilizar o financiamento internacional para tratamentos e medidas para conter a propagação da doença. Ainda não existe um medicamento exato, mas o tratamento ajuda a aliviar os sintomas e a prevenir. A mpox é causada por um vírus e pode ser transmitida de animais para os seres humanos. Também pode se propagar entre as pessoas infectadas ou materiais contaminados. Os principais sintomas são lesões com pus na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em 1958. Só em 1970 foi detectada em humanos. No Brasil, até hoje foram registrados 709 casos e 16 óbitos. A vacinação no país começou em março do ano passado, mas apenas pacientes com AIDS, profissionais que trabalham diretamente com o vírus e pessoas que estejam com suspeita da doença estão sendo imunizados. A organização já desenvolveu um plano de resposta regional que exige 15 milhões de dólares para ser executado. A OMS já liberou 1,45 milhões de dólares do seu fundo de contingência para emergências. E o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de mpox. Os dados são referentes a janeiro de 2022 e junho de 2024. Segundo o levantamento da OMS, os Estados Unidos lideram a lista, com mais de 33 mil casos registrados nesse período. O Brasil vem em seguida, com mais de 11 mil casos. Mas neste ano foram registrados até o momento 709 casos confirmados ou suspeitos da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar disso, o número é bem menor que o total de registros em 2022 e não há óbitos por mpox desde abril do ano passado. Nós convidamos agora o médico patologista clínico do Grupo Diagnósticos do Brasil, Alex Galoro, para entender melhor sobre essa doença, o que significa esse novo surto de mpox e se há risco de chegar aqui no Brasil. Vamos ouvi-lo então. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata. Obrigado, agradeço o convite. Estou à disposição. Vamos tentar esclarecer um pouco mais sobre essa doença, né? Vamos lá, então, doutor. Olha, em 2022, a OMS ela já havia declarado situação de emergência por conta da mpox e, no ano passado, declarou o fim do estado emergencial após a queda de casos. O que diferencia o surto de agora para esse anterior de 2022? O que preocupa os especialistas? A maior preocupação que eles vêm colocando é que houve um aumento
na transmissão do vírus. Então, tem tido um número maior de infectados caso tenham contato com a pessoa que estava com a doença, inclusive com casos descritos em crianças, que significa, então, uma facilidade maior do vírus ser transmitido entre as pessoas com um contato até um pouco menor do que era o observado anteriormente. E quais são os sinais, os sintomas, doutor, dessa doença? O mais significativo que o pessoal coloca são as lesões na pele. Essas lesões, como apresentada na matéria anterior, elas são lesões de pústulas, né? Então formam aí aquelas feridas com o conteúdo amarelado, que é a formação do pus que está sendo exposta. Junto com isso, né, sinais aí de febre, então calafrio, dor no corpo e principalmente então essas lesões em face, mãos e no tronco. Então, a forma de transmissão, ela está mais, assim, acentuada, doutor? E qual que é o nível de letalidade dessa doença? A forma de transmissão, isso por enquanto ainda é uma diferença importante em relação ao Covid, é que essa transmissão é principalmente por contato. O Covid tinha uma transmissão mais fácil por via respiratória, em aerosol, então a gente via uma transmissão muito maior no Covid do que tem com a Mpox, isso não mudou. O que tem nessa nova variante é realmente essa maior facilidade de transmissão por contato. A sua segunda pergunta Sobre a letalidade, doutor, qual que é o nível de letalidade dessa doença? Sim, é uma letalidade significativa, mas menos importante do que era também no Covid. Então, a gente tem aí desses casos que foram colocados no Brasil, né, que mais cerca de 700, acho que tivemos 16 mortes da Mpox, nenhuma ainda em 2024. Então, isso dá uma letalidade aí, um índice bem menor do que tínhamos então com a Covid. Doutor, a gente deve se preocupar? A nova variante, ela pode se espalhar aqui pelo Brasil? Sim, é bastante importante. Eu acho que o mundo atual, com a facilidade, né, de deslocamento global e muito propício para a transmissão dos vírus. Esse vírus tem, então, essa característica, né, de transmissão por contato, então contatos mais prolongados, contatos íntimos, ou mesmo profissionais de saúde em contato com essas lesões podem apresentar a doença, que tem um período de incubação aí que varia de 3 a 15 dias, às vezes até 20 dias. Então a pessoa pode ainda não saber que está com a doença, mas ela já está portando aquele vírus e facilitando a transmissão. Quando a gente teve o caso, né, os casos de 2022, 2023, a doença chegou e, como vocês colocaram, né, os principais países com maior número de casos, Estados Unidos e Brasil. Então, essa facilidade de deslocamento, muito provavelmente, deve chegar aqui no Brasil e a gente tem que fazer esse monitoramento para ver as ações de prevenção para que não vire também, né, uma grande pandemia, uma grande um grande número de casos aqui no Brasil. Pois é, doutor. Inclusive, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela disse nessa quarta-feira que a pasta vai criar um comitê de operação de emergência para adotar medidas de enfrentamento à disseminação, como, por exemplo, a aquisição de testes de diagnóstico, alerta para viajantes e também a atualização do plano de contingências, né? Na sua avaliação, essa medida, o anúncio dessa medida, foi acertado nesse momento? Sim, eu acho que foi também, né, um aprendizado que a gente teve com a pandemia, a necessidade de ações mais rápidas e mais efetivas para evitar essa disseminação geral aí em todo o mundo. E acho que esse monitoramento no Brasil é bastante importante. Outro ponto que você citou que é muito importante é o diagnóstico laboratorial.
Hoje em dia, a gente tem somente o teste de biologia molecular, ou que ficou, né, mais conhecido durante a pandemia do Covid, os PCRs, que fazem a detecção para você fazer o diagnóstico diferencial. Lesões dessa forma podem ser parecidas com uma catapora, por exemplo. Então, é importante que a pessoa tenha o diagnóstico para que saiba, então, fazer o tratamento, inclusive vacinação das pessoas que tiveram contato, que é efetiva para evitar, então, essa grande disseminação. Esse grupo de controle, né, esse grupo de emergência para fazer esse monitoramento é bastante importante para que a gente acompanhe e monitore esses dados e possa tomar, então, ações mais eficazes ou maiores ações para que sejam efetivas. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela entrevista, por tirar as nossas dúvidas, então, e vamos ficar em alerta para essa doença. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Tabata. Bom programa. Um ótimo dia. E agora a gente fala sobre o avião da Voipaz. A Polícia Federal não descarta crime doloso no acidente que matou 62 pessoas no interior de São Paulo, em Vinhedo. A investigação está ainda em fase inicial e pessoas envolvidas na apuração dizem ainda ser cedo para falar em suspeitos pela queda do avião há 6 dias. A equipe da PF, designada para investigar o acidente aéreo no interior de São Paulo, na última sexta-feira, aguarda laudos do Instituto Nacional de Criminalística e da Força Aérea Brasileira para descobrir a causa da tragédia e indiciar eventuais responsáveis. Pessoas ligadas à investigação afirmaram que ainda é prematuro falar em suspeitos, mas não estão descartadas as hipóteses de crime culposo, por negligência ou imprudência, e até crime doloso com dolo eventual, quando se assume o risco de cometê-lo, mesmo que não tenha tido a intenção. A polícia analisa se a aeronave da Voipaz estava com manutenção em dia e se todos os equipamentos necessários para o voo estavam funcionando. Ex-funcionários da companhia aérea já relataram uma série de problemas em aeronaves da empresa, como o improviso de um palito de fósforo para resolver um problema no botão que aciona o sistema antigelo, uma falha no sistema anticongelamento. É justamente uma das suspeitas para a queda do avião. Dados meteorológicos mostram que a região onde houve a tragédia registrava a formação de gelo na altitude em que o avião voava. A conduta do piloto também será analisada, com base nos diálogos registrados pelas caixas pretas do avião, que estão sendo periciados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O gravador de voz da cabine do avião registrou conversas do copiloto sobre dar potência à aeronave minutos antes da queda, além de gritos de passageiros. E veja a seguir, após queda brusca nas temperaturas, nova onda de calor vai chegar ao país. Haja saúde, viu? Todos os detalhes daqui a pouco, nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias pelo horário de Brasília. Faltam agora 15 minutos para o meio-dia. O Ministério do Trabalho e Emprego liberou hoje o pagamento do 7º e último lote do abono PIS/PASEP. Mais de 4 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados com um valor que varia de R$ 118 a R$ 1.412, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base 2022. A consulta está disponível na Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. E o Senado aprovou a renegociação da dívida dos estados com a União. O projeto surge em um momento em que os estados buscam alívio financeiro. Agora, o projeto de lei será enviado à Câmara dos Deputados. A matéria, aprovada pelo Senado, é uma prioridade do governo
e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A negociação cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, que oferece descontos nos juros e permite que os estados transfiram ativos para a União como parte do pagamento. Em troca, os estados devem investir em áreas como educação, saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transporte e segurança pública. O projeto suaviza as dívidas dos estados, principalmente após os desastres climáticos no Rio Grande do Sul. 4 estados concentram 89,4% das dívidas estaduais, além do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Juntos, eles somam quase 684 bilhões de reais do total da dívida de 765 bilhões que os estados devem à União. Essas dívidas foram contraídas entre os anos de 1993 e 2001. Os estados endividados podem reduzir as dívidas transferindo ativos para a União, como bens, imóveis e empresas estaduais. Também foi incluída uma redução progressiva das parcelas das dívidas estaduais ao longo de 5 anos. Essa regra vale para todos os estados que migrarem do regime de recuperação fiscal para o novo programa sem condições adicionais. O prazo para aderir ao programa é 31 de dezembro deste ano. E o Brasil ficou estagnado na qualidade da educação e longe da maioria das metas, segundo dados do IDEB 2023. Esse índice é o principal termômetro dos aprendizados nas escolas e redes de ensino. O principal indicador de qualidade da educação no Brasil, o IDEB, mostrou uma estagnação no sistema educacional no país. O índice inclui notas das redes públicas e particular e é composto pelas médias nas provas de português e matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica e pelas taxas de aprovação. O indicador foi criado em 2007 na gestão de Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, hoje atual ministro da Fazenda. Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o país teve nota 6 no IDEB 2023, o que superou o patamar anterior ao coronavírus, que foi de 5,9 e atingiu a meta que deveria ter sido alcançada pela etapa ainda em 2021. A nota varia de 0 a 10. Já nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, o resultado foi 5 em 2023. Antes era de 4,9 em 2019. A meta para essa fase é de 5,5. No ensino médio, o Brasil ficou com 4,3. O índice é ligeiramente maior do que 4,2, registrado em 2019. O índice é um ponto menor do que a meta de 5,2 prevista para 2021. Para especialistas, é preciso dar atenção ao ensino fundamental para garantir o sucesso ao final da trajetória. Esses dados mostraram que os resultados estão abaixo do considerado adequado, de 300 para matemática e 275 para português. Também houve variações no desempenho das provas do ensino médio, considerando também as redes públicas e privadas. Em matemática, chegou a quase 273 em 2023 e em língua portuguesa a mais de 276, queda de 5,6 e 2,6 pontos, respectivamente, quando comparado a 2019, no período pré-pandemia. Com isso, as notas do ensino médio estão abaixo do considerado. Em países desenvolvidos que têm os melhores resultados em avaliações internacionais e investem fortemente para que os alunos cursem o ensino profissional junto com o médio. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o nível técnico, quando a taxa é de 68% na Finlândia e de 49% na Alemanha. Dados do IDEB mostraram que em algumas redes estaduais, o índice registrado no ensino médio, integrado à educação profissional, foi ligeiramente maior do que na modalidade regular, como é o caso de São Paulo, por exemplo. O ensino médio estadual regular registrou 4,2,
Já o ensino médio integrado à educação profissional teve média 4,3. E atenção, segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, cerca de 65% dos candidatos do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos, não acessaram ainda o seu cartão de inscrição e não conferiram o local da prova, que acontece já nesse domingo. O documento está disponível na área do candidato desde o dia 7 de agosto. São mais de 2 milhões de candidatos inscritos no concurso. Os portões dos locais de prova serão abertos às 7h30 da manhã e fechado em seguida, 8h30 da manhã. Apesar de não ser obrigatório, a pasta orienta o candidato a levar uma versão impressa dos documentos ao local da prova. São mais de 6.600 vagas para 21 órgãos de administração pública federal. E olha, após o frio extremo que atingiu principalmente o sul e o sudeste do país nos últimos dias, agora uma onda de calor chega e domina quase todo o Brasil. Uma nova e forte massa de ar quente está favorecendo a elevação das temperaturas. Depois de uma friaca que derrubou as temperaturas em todo o país, com uma onda de frio intenso, o Brasil se prepara para o retorno significativo do calor em amplas áreas. Uma nova e forte massa de ar quente está se estabilizando na região central, favorecendo a elevação das temperaturas. Os termômetros já começaram a subir no meio do dia. A partir de sábado, o ar quente e seco deve ganhar mais força, com as temperaturas mais altas. Mas a onda de calor só começa oficialmente no domingo. Os dias mais quentes devem seguir, pelo menos, até a próxima quinta-feira. A nova onda de calor tem características similares às que aconteceram no Brasil neste ano. Elas são impulsionadas pela formação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera, o que intensifica a circulação de ventos quentes do interior do país, deixando o tempo mais seco e com temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar, que está em níveis baixos, deve cair ainda mais nos próximos dias. Essa mudança brusca de frio para o calor pode desafiar a saúde dos brasileiros, especialmente nas áreas que vão ter temperaturas entre 5 e 7 graus acima da média nos próximos dias. Geralmente, as temperaturas médias de agosto são mais elevadas em relação a julho, o que indica que o calor venha de forma mais intensa e desconfortável. O tempo seco, associado à baixa umidade relativa do ar, pode dificultar a respiração e exigir maior cuidado com a hidratação. Haja imunidade, hein? E nesta edição manhã, no Redação HIT, nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Sydney, na Austrália. Vamos ver. A Austrália está sempre no topo da lista entre os países com melhor qualidade de vida do mundo. Capital de Nova Gales do Sul e com mais de 5 milhões de habitantes. A cidade mais visitada da Austrália é vibrante, moderna e segura. Fundada em 1788, sua história recente começa quando os pioneiros britânicos decidem fundar uma colônia penal no local. Não é à toa que muitas pessoas visitam Sydney e já pensam em se mudar para lá. E antes de encerrarmos esta edição, é claro que nós vamos ver uma câmera ao vivo com vista da cidade. Saindo então do estúdio HIT em São Paulo, nós vamos diretamente a Sydney, a cidade mais conhecida da Austrália. E como nós podemos ver na imagem, olha só, vai aparecer já para você. Por lá já é meia-noite, são 13 horas na nossa frente. E olha, muitas pessoas acreditam que Sydney é a capital da Austrália, mas na verdade é a capital do estado de Nova Gales do Sul, como a gente viu na reportagem. E um dos fatores que fazem dela uma das cidades mais visitadas do país são os pontos turísticos, como o terraço da Sydney Tower, com suas vistas panorâmicas de tirar o fôlego. A cidade também é conhecida, claro, pela Ópera de Sydney, que fica na orla e tem um design inspirado em velas de barco. Realmente, as imagens são bem bonitas, mesmo meia-noite. E com essas imagens, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.